Olá, seja muito bem-vindo ao Por Dentro do Campus. No programa de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre o workshop que está sendo realizado aqui no Instituto Internacional de Física sobre informação quântica e também uma exposição do Museu Câmara Cascudo sobre icnologia, um ramo da ciência que procura estudar os rastros deixados por animais no passado. Tudo isso agora no Por Dentro do Campus. Uma exposição do Museu Câmara Cascudo pretende revelar aos visitantes um pouco sobre o comportamento e as características dos seres vivos através das marcas e das evidências deixadas no passado. Seguir pegadas não é só coisa de Indiana Jones. A ciência há muito tempo vem seguindo os animais para buscar compreender melhor como se comportam. A icnologia é a área da ciência que se dedica à investigação dos vestígios. Na verdade, nós estamos tratando de evidências da presença ou da existência de organismos que são detectáveis, tá? Então, nós podemos dividir isso em duas vertentes: a neoicnologia, que são os vestígios de organismos atuais, e a paleoicnologia, que são os vestígios fósseis. Na exposição Icnologia, a vida passou por aqui, é possível observar como vive o gato selvagem. Ágil, gosta de passear entre as árvores. Já o tatu prefere o esconderijo. A coruja continua desconfiada. Através da icnologia é possível seguir pegadas de animais que já passaram pela Terra há bastante tempo, mas continuam fascinando aqueles que se deparam com seus vestígios. Eu acho muito importante dinossauro, porque primeira vez que eu venho aqui no museu e eu já me gosto de dinossauro, eu assisto o filme muito de dinossauro. As pegadas dos dinossauros vieram do sítio arqueológico de Sousa, na Paraíba. Os registros aqui são de milhões de anos atrás. O pequeno Leanderson já sabe o que fazer caso se depare com um novamente. Eu acho que eu correria, né? Claro, eu não fazeria isso. Também podia até me chamar alguma pessoa para me ajudar e caso algumas pessoas para tentar prender ele. A exposição segue sem data para encerrar. Uma oportunidade de conhecer a vida dentro do museu. Em agosto, o Instituto Internacional de Física da UFRN realiza e reúne, na verdade, pesquisadores, estudiosos de todo mundo e também aqui do Brasil para debater assuntos de informação quântica. Para falar sobre isso, sobre o evento e sobre a temática de uma maneira geral, a gente conversa agora com Rafael Chaves, que é organizador do workshop. Rafael, para começar, eu queria que você explicasse para a gente, o que seria exatamente informação quântica. Bom, então, a informação quântica, de maneira bem sucinta, o que ela busca é processar a informação, analisar a informação usando sistemas quânticos. Os sistemas quânticos, então, por exemplo, átomos e partículas de luz, enfim, coisas que geralmente a gente pensa aí que está no regime do muito pequeno. Então, a ideia é que, por exemplo, os nossos computadores atuais, apesar deles usarem componentes quânticos na sua construção, por exemplo, como um transistor e coisas assim, a lógica que esses computadores utilizam para fazer o processamento de informação é uma lógica clássica, ou seja, é uma lógica não quântica. Então, o que a informação quântica e computação quântica elas buscam é justamente dar esse próximo passo, de não só utilizar componentes quânticos, a tecnologia quântica, mas também fazer o processamento usando um novo tipo de lógica, que seria essa lógica quântica. Então, para dar um exemplo, em computação clássica, um problema muito importante é o de fatorizar um certo número, um número grande, em seus fatores primos. Então, por exemplo, posso te dar o número 21. O número 21 é igual ao número 3 vezes o número 7. Nesse caso, é relativamente simples a gente achar esses fatores primos. Mas suponha que eu te dê um número muito grande, por exemplo, com 400 dígitos, e te peça para achar quem são os fatores primos desse número. Esse é um problema que, em computação clássica, é reconhecido como um problema extremamente difícil, no sentido de que quanto maior for o tamanho desse número, mais difícil é a gente achar esses fatores primos. E isso está na base da criptografia, que a gente usa aí para trocar mensagens secretas, quando a gente faz uma operação bancária na internet, troca mensagens pelo telefone. Só que, quando a gente usa essa lógica quântica, existe um algoritmo muito famoso, que é o chamado algoritmo de Shor,
que ele consegue achar esses números primos de maneira muito mais rápida, exponencialmente mais rápida. E caso a gente, de fato, tivesse hoje em dia um computador quântico, um computador capaz de utilizar essa lógica quântica para fazer esse algoritmo de Shor, a gente basicamente poderia quebrar todos os códigos de criptografia atuais. E a nossa comunicação deixaria de ser segura. Mas ao mesmo tempo que a mecânica quântica permite a gente fazer isso, ela também permite um novo tipo de criptografia, que é a criptografia quântica, que ela é fundamentalmente segura. A gente tem a garantia de que ela não pode ser quebrada, a não ser que a gente quebre as leis da física. A gente acredita que isso não seja possível. Então, de maneira bem sucinta, o que a informação quântica busca é isso. Usar as regras da mecânica quântica, da teoria quântica, para se processar informação de formas, de novas formas e de maneiras mais eficientes, mais rápidas. Perfeito. Agora falando sobre o evento realmente, que tipo de discussões ou que tipo de ações vão ser feitas até o final da semana e já foram realizadas até agora? Bom, então o evento, ele se chama Tópicos Modernos em Informação Quântica. Então a nossa ideia foi justamente trazer especialistas do Brasil e do mundo inteiro para discutir várias das facetas que hoje em dia são aí estão na fronteira do nosso conhecimento. Então a gente tem de um lado físicos experimentais, ou seja, que estão no laboratório tentando construir essas máquinas quânticas, e a gente tem também teóricos, trabalhando, por exemplo, em criptografia quântica, nos fundamentos da teoria, em novos algoritmos quânticos. Então, por exemplo, ontem a gente teve uma palestra muito interessante de um pesquisador da Alemanha, onde eles inventaram um novo tipo de protocolo quântico que não pode ser simulado com os nossos melhores supercomputadores atuais, e eles estão trabalhando junto com a Google nos Estados Unidos para implementar isso experimentalmente, para criar de fato, realizar isso no laboratório. Então você vê, a gente está falando são muitos tópicos, não dá para listar todos aqui, mas a ideia desse evento era justamente congregar todas essas pessoas de diferentes áreas, trabalhando em diferentes coisas, para se comunicarem, interagirem, colaborarem, e com certeza muitos trabalhos vão sair desse evento. Perfeito. Só para concluir, professor, eu queria que você falasse de uma maneira geral como esse tipo de evento pode contribuir para a universidade, para o desenvolvimento da UFRN de uma maneira geral, e também para os alunos e para os pesquisadores que participam. Bom, acho que são de várias formas. Primeiro, a gente está colocando a UFRN no mapa mundial nesse tipo de pesquisa. A gente tem aqui pessoas da Europa, Estados Unidos, Austrália, Japão, e todas essas pessoas agora sabem que o Instituto Internacional de Física, que é a UFRN, existe e que ela faz pesquisa nessa área. Então, isso vai certamente fomentar, vai criar uma ponte, colaborações entre os pesquisadores, estudantes daqui, com todos esses outros pesquisadores ao redor do mundo. Então, acho que talvez o foco principal seja essa construção de colaborações. E aqui no Instituto Internacional, acho que a gente tem o ambiente ideal para fazer esse tipo de coisa. Com relação aos estudantes, por exemplo, hoje a gente teve uma palestra do presidente da Academia Brasileira de Ciências, falando de física quântica. Eu acho que ter alguém dessa importância falando abertamente e de maneira muito clara para estudantes de diferentes níveis, seja de graduação ou de pós-graduação, é algo que certamente vai ter um caráter muito benéfico na carreira desses estudantes e dos pesquisadores que estão aqui. Então, assim, entre vários outros, eu não consigo listar todas as benesses de um evento desse. Perfeito, muito obrigado mais uma vez. A gente acaba de conversar com o Rafael Chaves, que é um dos organizadores aqui do workshop. Muito obrigado. Obrigado. O programa de hoje fica por aqui, mas você ainda pode continuar por dentro do campus. Basta acessar o portal da UFRN na internet. Pode rever os nossos vídeos e as nossas matérias através do nosso canal no YouTube, e sempre que quiser pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp ou via e-mail. Não deixe de nos seguir e de nos acompanhar nas redes sociais. A gente tem um encontro marcado no próximo programa aqui na TVU. Eu espero você!